Deus vai te mostrar esse vídeo no momento exato, quando você mais precisar, tá? Esse vídeo daqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas da vida, sabe? Tipo, talvez você se sente que você está atrasado, assim como já me senti. Talvez você se sente que outras pessoas conseguem aquilo que você quer e você não, tá? Você acaba se comparando com outras pessoas, sabe? Você se sente frustrado com alguma situação da sua vida que talvez você tanto queira tá ali tentando, mas você vê que não dá resultado. Esse vídeo Deus vai te mostrar quando você tiver mesmo pronto para ver esse vídeo, tá? Bom, a palavra do Senhor fala que, eu acho que em Filipenses, que a gente não se deve ficar se preocupado com coisas algumas, né? E eu entendo sobre esse texto aqui, às vezes a gente fica preocupado no dia da manhã, e sendo que a Bíblia fala que a gente nem deve fazer planos no dia da manhã, porque o amanhã a Deus pertence. Então tudo, se a gente for fazer, a gente tem que falar se Deus quiser, né? E Deus tem me incomodado bastante no sentido de ficar mais esperando mais nele, não que eu esperar de braço cruzado e esperar que ele caia do céu e faça a sua parte, porque isso ele não vai fazer. Mas sim no sentido de você, sabe, fazer sabendo que vai fazer, mas não ficar esperando o resultado do dia pra noite, tá? Que a nossa vida, essas redes sociais hoje em dia, onde cada dia a gente liga o Instagram, é uma vida perfeita. Parece que quanto mais a gente rola o feed do Instagram, meu, parece que a vida deles é muito melhor do que a nossa. A vida deles, tipo, de outras pessoas é boa e a nossa é uma merda. Falando português, claro. Mas eu tenho entendido que, pô, não adianta a gente tentar fazer as coisas com a nossa própria força, porque quando não é no tempo de Deus, mano, nada vai acontecer, sabe? Quando creio também que as bênçãos de Deus tá tudo preparado para nós, mas é como passar pelo processo, sabe? Quando a gente pega as histórias da Bíblia, por exemplo, Davi, que era um homem apacentador de ovelhas, sabe? Que teve que passar pelo processo ali, ninguém acreditava nele, sabe? Que servia os seus irmãos. E quando Davi foi apresentar pelo gigante, ninguém acreditava que Davi ia derrotar aquele gigante. E a palavra de Deus fala que apenas uma pedrinha Davi derrotou aquele gigante, sabe? E você pode ver que Davi não foi com as suas próprias forças, mas sim Davi confiou em Deus, tá? Davi confiou nas forças de Deus, que Deus estava com ele. José, quando a gente pega a história de José, José teve que passar pelo processo, não foi fácil. José foi abandonado pelos seus irmãos. José foi preso porque a mulher de Potifar falou que José estava dando em cima dele. Passou anos na prisão para depois José virar governador de Egito. Isso é a mesma coisa na nossa vida, mano. Então a gente quer as coisas para agora, mas ao momento certo a gente precisa passar pelo processo. Deus nunca vai dar um carro para uma criança, porque ele sabe que a criança pegar o carro, ele vai, sei lá, vai se matar. Então, se a gente não estiver pronto, preparado, a gente não vai receber. Não adianta você querer ter um carro, mas não tem ainda a habilitação, sabe? Então calma, mano. Isso é pra mim também, esse vídeo é um vídeo pra mim também. Porque esses dias eu tava pensando, mano, pô, já tenho 30 anos, tá difícil. As coisas não acontecem, parece que, pô, só acontece para os outros, não acontece pra mim, sabe? Essa comparação gigante que acaba, sabe, consumindo o nosso eu todos os dias, mano. Isso é muito triste, velho. Então, a partir de agora eu entreguei todos os meus planos, os meus sonhos na mão do Senhor, para que Ele possa dominar sobre minha vida, sobre a minha família, entende? Porque já tentei alguns negócios, já quebrou, sabe? Já tentei fazer coisas
com a minha própria força e quebrou. E a partir de então eu falei, não, mano, eu não vou fazer as coisas com a minha própria, com o meu próprio instinto, sabe? Porque eu sei que, pô, eu só tento e não consigo. Mas isso eu tô acreditando que Deus tá me preparando, entendeu? Isso eu acredito que Deus tá me forjando, tipo, me lapidando, sabe? Pra ser um vaso precioso, tipo, pra ser um exemplo na mão de muitas vidas que pode ver esse vídeo, que tá passando por alguma situação difícil, que pra ela não tem mais jeito, mano. Eu entendo que Deus é a base de tudo. E quando a gente coloca Deus na frente, a palavra de Deus fala em Provérbios que tudo que a gente for consagrar, que a gente tiver um plano, consagre na mão do Senhor, mano. Que será bem sucedido, tá ligado? Então, é isso que eu tô tentando fazer agora, tipo, nesses últimos tempos que, tipo, da minha vida. Também não tô parado, sabe? Eu tô produzindo. Quero ser uma pessoa melhor todos os dias, sabe? Sabendo que eu tô fazendo a minha parte. Mas o impossível só o Senhor pode fazer. Então, se você tá vendo esse vídeo agora e você tá passando por alguma situação difícil, mano, entrega na mão do Senhor, velho, a sua frustração, os seus medos, sabe? Entrega na mão de Deus que você vai ver que aquilo que é impossível pra você, velho, ele vai agir. Deus pode preparar pessoas e pode preparar situações que a gente já menos imagina. A palavra de Deus fala que os planos deles é bem maiores do que os nossos, tá ligado? Às vezes a gente pensa tão pequeno e Deus é um Deus grande, mas é tudo no tempo do Senhor, é tudo no tempo dele, mano. Então não se desespere, continua firme aí no seu propósito. Se tá difícil, continua. Se tá, Paulo, tá difícil, eu não consigo, eu sei, mano, como que é difícil. A vida não é fácil, o rumo ao topo é difícil mesmo. Mas Deus gosta daquele que é disciplinado, tá? O que vai fazer nós chegar lá é primeiro colocar na mão do Senhor, depois a nossa disciplina. Se a gente tem um sonho mesmo realmente de ser uma pessoa cada dia melhor, de destacar, ser, por exemplo, o primeiro milionário da nossa família, sabe? E dinheiro é apenas uma ferramenta, sabe? Mas se esse é o seu sonho, se você sonha grande, mano, continua. Não importa o que as pessoas falam, não importa do que as pessoas, porque elas vão julgar mesmo, elas vão falar que você tá fazendo isso, que você tá errado, que você tem que ir por esse caminho. Mano, mas vai aqui dentro, ó, no seu coração, entrega tudo na mão do Senhor, que você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer, mano, na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus, mano. Então, ontem eu tava orando, falei, Senhor, cansei de me frustrar, sabe? Cansei de tentar fazer as coisas com a minha própria vontade e não consegui, velho. Então tá tudo na mão do Senhor, os meus planos, os meus sonhos. Eu sei que já tá preparado, mas me prepara. As bênçãos do Senhor já tá preparado, sabe? Tudo sobre mim, mas me prepara para me receber, para mim ser uma pessoa que quando chegar, por exemplo, a abundância na minha vida, eu não esquecer de quem me deu, sabe? Porque muitas vezes a gente só pede, e quando recebe a gente esquece, mano. É comum, tipo, a gente querer alguma coisa, pedir pra Deus e fechar a porta na cara dele, tá ligado? Mas não, porque se comemos ou se bebemos é pela graça do Senhor Jesus, mano. Se estamos aqui hoje, se eu tô aqui hoje gravando esse vídeo, é pela graça do Senhor Jesus que ele me concedeu, tá ligado? Então, não se compara com outras pessoas, não fica achando que você tem 30 anos, 40 anos e tá perdido, já era, que tá difícil. Não, mano. Vamos pra cima, vamos confiar no Senhor, que ele tudo fará por nós, tá bom? Então esse vídeo, eu creio que você tá vendo esse vídeo chegou no momento certo, na hora certa pra você. E você vai conseguir relembrar quando você estiver passando por alguma situação difícil, sabe?
Até me arrepio porque é forte, mano. É muito forte saber que, querendo ou não, a gente tem um Deus que tudo pode, tá ligado? Imagine Deus lá no alto, lá no seu trono, olhando pra nós e falar: calma, filho, aguenta mais um pouco, tá chegando a hora. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã, tá ligado? Então, tudo que você tá passando hoje pode servir de lição pra outras pessoas, pra falar que você venceu. É como uma cicatriz. Quando a gente olha uma cicatriz, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente pode passar a mão agora nessa cicatriz e que não dói mais. Mas a gente lembra a cada momento o processo que a gente fez para passar por aquilo. E é isso, tá? O seu sofrimento hoje vai servir de testemunho para outras vidas, tá bom? Então entregue na mão do Senhor Jesus todos os seus problemas, os seus sonhos. Entra no seu quarto, ora, tá ligado? Independente de qual religião você é, mas ora, mano. Entrega todos os dias na mão do Senhor, que Ele tudo fará por nós, beleza? Então, coloque aqui nos comentários se você concorda com esse vídeo, se você não concorda, tá bom? Vamos trocar aqui uma ideia aqui nos comentários, beleza? Coloca a sua opinião aqui, o que você acha, tá bom? Pra gente trocar uma ideia, tá? Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.